Sejam bem-vindos à aula de número 7 da nossa playlist Conteúdos Matemáticos e com função do segundo grau, passo a passo. Nós já gravamos aí 6 aulas anteriores. Se você não assistiu ainda, assista todas elas, porque é uma sequência de explicações, até nós chegarmos à nossa última aula, que seria a aula de número 8, falando sobre as inequações do segundo grau. Quer aprender um pouco mais sobre função quadrática? Vem comigo! Bom, começaremos a aula de hoje, a aula número 7, que vai falar sobre estudo do sinal. Bom, essa aula vai ser muito importante para você, principalmente se você tem intenção de resolver inequações do segundo grau. Principalmente as inequações produto e quociente. Automaticamente você vai ter que estar utilizando aí o estudo do sinal como ferramenta para que você possa resolver esses tipos de inequações. Então venham ver comigo aqui. Nós estaremos estudando aqui justamente o que é necessário para que eu faça o estudo do sinal dessa função do segundo grau. Eu tenho essa situação. No final eu vou explicar a fundo aí, mostrando no gráfico o que vai acontecer. Toda vez que o A é positivo, nós temos a função côncava para cima. Ou seja, nesse caso aí, como ele não corta o eixo X, é porque o nosso delta ele é negativo. Por isso que ele não toca, ou seja, eu não tenho valores aqui para X. Toda vez que ele corta o eixo X em 2 pontos, nós temos esses 2 pontos aqui, é o X1 e o X2. Tá? Ou seja, eu tenho 2 raízes, então meu delta ele é maior que 0, delta positivo. Ok? Então eu tenho esses valores que estão abaixo do eixo X são valores negativos, acima do eixo X são valores positivos. Esses valores aqui, esses sinais, eles vão ser de suma importância para nós resolvermos então as inequações. Nesse último caso, nós vamos ter aqui o A positivo, ou seja, com cavidade voltada para cima, só que nesse caso aqui, ele não toca o eixo X. Logo, o nosso delta ele é negativo, ok? Eu só tenho valores positivos, já que ele não passa abaixo aqui da reta real de X. Então, eu só tenho valores positivos. Nesse outro caso, eu só tenho valores negativos. Os sinais aqui são sinais negativos. O delta ele é negativo, né? O A ele é negativo, porque a parábola está para baixo, ok? E eu não tenho raiz, por isso que eu não tenho aqui valores tocando o eixo X. Nesse outro exemplo, o meu A é negativo, porque a parábola é para baixo, e ele toca em apenas um ponto, que coincide o X1 e o X2 com o vértice da parábola, ok? Logo, eu vou ter aqui negativo para antes do X e para depois do X negativo. Ok? Nesse ponto de interseção vai ser justamente a raiz que nós achamos. Nesse último caso, o A positivo, parábola para cima, eu tenho aqui, antes do valor de X, né? O valor de X está aqui, X1 igual a X2. Então, antes de X eu tenho valores positivos, depois de X eu tenho valores também positivos, e quando toco o eixo X, eu tenho justamente o zero da função, onde eu tenho aí o valor de X da raiz. E aqui eu trago um resumo para a gente. Então, esse resumo vai ser de suma importância para nós entendermos, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês esse resumo que traz assim. O A sendo maior que 0, todas as parábolas elas são para cima. O que vai diferenciar é meu delta, meu discriminante. Se o delta for maior que 0, for positivo, eu tenho 2 raízes, como vocês estão vendo aqui, ó. 2 raízes. X1 e X2. Então, como é que eu coloco os sinais? Vamos lembrar, então? Acima do eixo X positivo, abaixo negativo. Então, ó, positivo, positivo e abaixo negativo. Vamos para o segundo caso.
Vamos fazer logo os dois casos, né? A parábola para cima e a parábola para baixo. Então, nesse caso aqui, a parábola para baixo, eu vou ter o contrário. Eu vou ter aqui negativo, positivo e negativo. Lembrando que sempre nós comparamos em relação ao eixo X. O segundo caso, ele traz o delta igual a zero, quando toca o eixo, né? Toca o eixo. E eu vou ter duas situações. Quando A for positivo, com a parábola para cima, eu só tenho aqui positivo e positivo. E quando toca o eixo, é o valor de X. No caso de baixo, eu tenho aqui negativo e negativo, ou seja, antes de X negativo, depois de X negativo, e quando toca, eu tenho uma raiz. E nossos últimos casos, eu vou ter aqui o estudo do sinal com mais para todos. Mais, mais e mais. Ok? Já que ele não toca o eixo X. E quando A for negativo, eu tenho aqui parábola para baixo com menos, menos e menos. Já que eu só tenho valores abaixo do eixo X. Como eu falei para vocês, esse quadro resumo, ele é de suma importância para nós resolvermos as inequações produto e quociente que estaremos dando aí na aula de número 8. Tá? Bom, nesse momento nós abrimos aqui um papel quadriculado para eu explicar para vocês passo a passo então desse estudo, tá? Desse estudo do sinal. Agora mostrando ele na prática, agora no gráfico. Vou chamar aqui esse ponto de x1, que é 2, e vou chamar esse ponto de x2, que é 4. Vou chamar esse ponto aqui de 5. Bom, após termos construído o gráfico, onde colocamos aí o valor de x', que é 2, o x duas linhas, que é 4, e o coeficiente c, que intercepta o eixo y, que é o número 5, nós temos agora que fazer o estudo do sinal. E o que realmente é esse estudo do sinal? Nós temos que analisar o seguinte: quando o y for maior que zero, ou seja, quando toda essa parte aqui, né, quando toda essa parte aqui da parábola, que equivale aqui a maior que zero, quais serão os valores que x ele assume em relação à parábola? Quando y, né, aqui é y maior que zero, quando y for igual a zero, são os valores que tocam o eixo x, e nós temos essa parte aqui embaixo, que é justamente quando y for menor que zero, e aí nós temos que analisar também quais serão os valores de x. Então, sempre o objetivo do estudo do sinal é analisar, para esses três casos, quais são os valores que x assume em relação à nossa parábola em questão. Então, vamos lá. Vamos analisar o seguinte. Quando y for maior que zero, então, só lembrando que nós colocamos aqui a reta, nessa reta, como se nós estivéssemos traçando aqui a nossa parábola, tocando aqui em 2 e em 4, e colocando então os sinais, né? Então, acima positivo, abaixo negativo e acima positivo. Então, como nós já falamos anteriormente, é muito importante aí esse estudo do sinal para resolvermos as inequações, principalmente produto e quociente. Então, vamos lá. Vamos analisar comigo aqui então. Para y maior que zero, são todos esses valores aqui que aparecem, né, nesse gráfico. Ó, todos esses valores aqui, ó, maior, maior, e lembrando que aqui embaixo é menor, menor que zero. Então, ó, todos esses valores aqui, ó, que a parábola vai tocando aqui o eixo x, são valores maiores que 4, né, valores maiores que 4. Percebam aí que vai do 4 ao infinito positivamente. Quando eu vou pegar outra parte positiva aqui da nossa parábola, vocês percebem que são valores menores que 2, ó, menores que 2. Significa, né, que todos esses valores aí menores que 2, eles vão então estar representados pela parte positiva da nossa parábola. Agora, se nós formos analisar a parte negativa são todos esses pontos aqui, ó, que tocam entre esse intervalo aqui de 2 até 4, ok? Então vamos agora analisar como ficaria então esses valores para x. Então quando y for maior que zero, eu posso dizer que x ele vai ser menor que 2, né? São valores, ó,
menores, todos esses pontos aqui, ó, menores que 2, ou todos os valores maiores que 4, como está indicando essa setinha verde aí, maiores que 4. Ok? Então nós temos esse intervalo de 2, de menos infinito até 2, podemos representar também assim, ó, colchete aberto de menos infinito até 2, intervalo aberto, porque o fechado vai ser justamente quando y for igual a 0. Unido, e aí pegamos aqui intervalo aberto de 4 a mais infinito positivo. Então nós temos essas duas formas de representarmos aí os intervalos, tanto em linguagem de conjunto como notação de colchetes. Então vamos lá. Para y igual a 0, eu tenho os valores que tocam, ó, que tocam o eixo, que é o 2 e o 4. Então x vai ser igual a 2 e x igual a 4, né? Ok? Agora, nesse caso aí, nós vamos analisar y menor que 0. Então, menor que 0 são os valores que estão entre o 2 e o 4. Ó, o sinal negativo aqui embaixo, abaixo, né, da parábola, abaixo do eixo x, nós temos valores negativos para y, que vão variar na parábola de 2 a 4. Então, nós podemos colocar dessa forma, ó. Eu posso colocar aqui x, ele vai ser maior que 2, né? Valores aqui maiores que 2 e menores, né? E menores que 4. E menores que 4. Então, lembrando aí que x pertence aos números reais, né? Ok? Podemos também colocar isso em forma de colchete, né? Ficaria o colchete aberto aqui em 2, já que igualdade é quando toca o eixo, e aberto também em 4, ok? Então, desta forma aí, nós representamos o estudo do sinal, fazendo a variação de y maior que 0, de y igual a 0 e de y menor que 0. Bom, montamos aqui outro plano cartesiano e vamos analisar agora esses valores. Vou chamar aqui de menos 4 e aqui eu vou chamar de 2. Esse ponto aqui eu vou chamar de 5. Então vamos lá. Bom, temos aqui o nosso segundo exemplo então da parábola. Parábola agora para baixo, onde nós atribuímos o valor de x' para menos 4, valor de x duas linhas para 2 e o coeficiente c, que é o termo independente aí da nossa função de segundo grau, que equivale a 5 então. Bom, da mesma forma, vamos fazer aqui o análise, né? Vamos colocar aqui nossa reta, só para nós lembrarmos aqui da nossa parábola. Agora, parábola para baixo, ó. Parábola para baixo. Representada aqui em menos 4 e 2. Então, se eu fosse colocar aqui os sinais, ficaria agora negativo. Essa parte de baixo aqui é negativa, ó. A parte de cima positiva, então essa parte de cima aqui, toda ela é positiva. E a outra parte negativa, essa parte aqui é negativa, ok? Bom, fazendo da mesma forma, vamos analisar agora esta parábola em relação ao eixo y, né? Quando y for maior que 0, quais são os valores atribuídos a x? Quando y for igual a 0, quais são os valores atribuídos a x? E quando y for negativo, quais são os valores atribuídos a x? Então vamos analisar aqui y maior que 0. Bom, para y maior que 0, vocês percebem que eu tenho um intervalo aqui que vai de menos 4 até 2, ó. Nós podemos representar dessa maneira, ó. X, ele está representado entre menos 4 até 2. Então, x ele é maior que menos 4, então estão percebendo aqui a seta, ele é maior que menos 4 e menor que 2. Representando isso, né? Lembrando aqui que é dos números reais. Se eu fosse representar em forma de colchete, ficaria colchete aberto para menos 4 e aberto para o 2. Quando y for igual a 0, são justamente os pontos, né? Os pontos que nós temos aqui que tocam esse eixo x. Então, nós temos x igual a menos 4 ou x igual a 2, ok? E agora, analisando a parte negativa do gráfico, né? Da parte negativa,
São valores, ó, que vão tocando aqui tanto para a esquerda de menos 4, como para a direita de 2, tá? Então, a esquerda de menos 4, ou a direita aqui de 2. Então, nós podemos dizer que quando o y for negativo, eu tenho valores menores, né, menores que menos 4, ou valores maiores que 2, certo? Se eu fosse representar isso em forma de colchete, ficaria, né, de menos infinito, aqui, ó, de menos infinito, aberto, né, de menos infinito até menos 4, aberto aqui, unido agora de 2 a mais infinito, né? Então, aberto aqui de 2 a mais infinito, ok? Então, dessa forma, nós representamos aqui o estudo do sinal para essa parábola com a concavidade para baixo, ou seja, o A sendo menor que zero, tendo aqui duas raízes diferentes, ou seja, o delta sendo maior que zero. Então, voltando aqui, o quadro resumo, ele vai servir basicamente para que a gente resolva as inequações, ok? Separadamente. Então, mais uma vez aqui, finalizamos essa aula de estudo do sinal, mostrando esses dois exemplos aí do gráfico, né? E nossa última aula vai ser a nossa aula 8, que eu vou trabalhar inequações do segundo grau. Ok? Não percam essa próxima aula, que eu vou falar sobre inequação simples, inequação produto e inequação quociente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, né, compartilhem com seus colegas e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.